TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. Mais uma vez, é uma satisfação eu e Carlos Gama entrando em vossas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita, tá certo? E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que o programa pode ser assistido também pela internet, www.tvc16.com. Nós aceitamos também reclamações, sugestões e perguntas. Só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Lembrando também que o programa Enfoque Espírita é veiculado também no Facebook. Só vocês digitarem lá em cima da página do seu Facebook, TV Correio da Manhã. E aí, e no Instagram, TV Correio da Manhã, também é só vocês escrever lá Enfoque Espírita, que é o programa que vocês querem assistir. Mas o importante também é que toda a programação do Canal 16 TV Correio da Manhã é veiculada em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, Canal 16, Nova Friburgo, Canal 5, Teresópolis, Canal 21, Paraíba do Sul e Três Rios. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, que vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Então, passemos então a nossa leitura, né, do livro Palavras de Vida Eterna, né, vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 89, e que diz assim, olha o título: Inesquecível Advertência. Abre aspas. Que te importa a ti? Segue-me tu. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Nós encontramos isso na Bíblia, em João, capítulo 21, versículo 22. Emmanuel descreve da seguinte forma: viste, sim, as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a desveladas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-nos a sós, na primeira dificuldade. Parentes que nos deviam proteção e respeito, bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança fornece negação. Ontem, quem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiram flores de aplauso fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos? Sim.
Muita vez encontrar-nos-emos, desse modo, entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, nós vemos aqui, é uma advertência para o bem. Claro, aliás, Jesus só o fez isso, para justamente nós não cairmos em caminho que nos desviam do caminho que nos levará até Jesus. E ele diz, olha, que te importa a ti? Segue-me tu. Ele não diz que tem que ser aqui, ali, simplesmente seguir o que ele pede, ele não manda. Ele nos pede para seguirmos aquilo que Deus colocou para nós, através dele, que é o nosso governador. Claro. E cada vez mais nós vemos que as desilusões são grandes. Claro. Porque muitas vezes nós erramos. Sim, erramos. Por isso que nós estamos ainda em provas e expiações. Depois vamos para a regeneração. Mas até lá, temos que fazer com que venhamos a ser pessoas de bem. Vamos nos arrepender, vamos reparar os erros e depois expiá-los. Não tem como. Isso é misericórdia de Deus para conosco, claro. Aliás, Jesus nos disse o seguinte, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Claro. Nenhuma delas se perderá. Você pode ver que no que nós acabamos de ler, foi também, lá disse, ó, quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda, porque saiu do caminho correto. Mas aqui do meu lado está o nosso amigo e professor Carlos Gamas. As suas considerações iniciais, Gama, por favor. Isso já está bem batido, examinado profundamente, que na realidade, digamos assim, uma mudança de foco no sentido que esses trabalhadores secundários, mais importantes, porque estiveram junto da revelação e da conceituação do que a missão de Jesus, e isso não foi fácil de ser concedido. Isso. Uhum. Mas então, gente, nós estamos lá na terceira parte, né, do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, os caracteres do bem, de bem, né, que é a 918, e nós vamos agora para a 919. Conhecimento de si mesmo. É muito importante, ela é bem grandezinha, tá? Tem ditos aqui de Santo Agostinho e tudo mais, mas vamos estudá-los devagar. Onde você está? Livro dos Espíritos, 919. Livro dos Espíritos, 919. Okay. Isso. Tá? Olha a pergunta, aqui, pessoal. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Quer que eu leia para você? Se você quiser ler, por favor. Bom, vamos lá, onde estamos aqui. 919. O caminho mais prático para evitar que o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E ela se pergunta, então, se subdivide em duas. Exatamente.
A letra A, então. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Conhecer-se a si mesmo não é fácil, não. Mas quem falou isso, né, Gama? Conheça-te a ti mesmo, foi Sócrates, lá atrás, na Grécia. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para mim que se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo, é claro, o bem ou o mal que houvesse de aperfeiçoar, esclarecesse com grande força adquirida para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Assisti, pois, às vós mesmas perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outra, censuraria, sobre a se obraste com alguma ação que não ousarias confessar. Perguntar ainda mais. Se houvesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser completado? Essa é a pergunta final. Então nós vemos aí, né, uma coisa bem interessante. Quem disse isso aí, tá, foi Santo Agostinho de Hipona. Mas no início do que o Gama acabou de ler, olha lá, ó, fazer o que eu fazia. Quando vivia ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para mim de se queixar. Ora, isso aqui é muito importante, gente, porque Santo Agostinho viveu no início dos anos dele no norte da África, lá por volta do ano 300 e pouco, tá certo? Mas o interessante é que esse mesmo dito de Santo Agostinho, Confúcio também falava nessas mesmas palavras, Gama, 500 anos antes de Cristo. Por um acaso eu estou estudando filosofia agora, entendeu? E então a gente vê como espíritos de escola, antes de Cristo, já falavam determinadas coisas que Cristo já falava também no seu tempo. E depois veio, perdão, Santo Agostinho falando a mesma coisa. Quer dizer, insistentemente a espiritualidade nos lembrando que temos que agir corretamente, né, Gama? Claro. Porque tudo que fizermos de errado, a nossa consciência nos acusa. E aí, lembrando o que o Gama diz, nós temos que evoluir em inteligência e moral. Aliás, é exatamente isso que se constata pelo Evangelho. Quando foi que se caracterizou que a espiritualidade iria mandar para nós a revelação de tudo por escrito, na revelação de terceiros, para não ser coisa espírita. Então, ali ele diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo, certo. Então, a gente tem que conhecer a verdade, mas saber de onde ela vem. Sim. Porque tem muita verdade por aí que não é a verdade verdadeira. Exatamente. Aí eu concordo contigo. Querer competir não é nada disso, não. Perfeito. E a gente vê que aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse a si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus ou ao seu anjo da guarda que o esclarecessem. Olha só,
que o esclarecesse. Se ele errou, vem o seu mentor para lhe corrigir. Claro. Como professor, quando o aluno erra, o professor está ali para o ajudar naquilo que ele não sabe. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Claro, Deus nos assiste sempre, gente. Ele nos abandona nunca. Ah, mas a minha vida não vai para frente. Olha, nesse momento, quando você fala isso, você já está negando a si mesmo a possibilidade de avançar. Você está negando a você mesmo. Não é terceiros que é contra você, é você mesmo contra você mesmo. Se você diz, eu não consigo, você já desistiu antes de começar a situação. Olha que coisa estranha, Gama. Mas tem muita gente assim. Porque a verdade caminhava assim de uma casa para outra casa. Né? A verdade caminhava. As pessoas ensinavam um pouquinho, outra um pouquinho, mas ninguém fazia. Quem veio para fechar foi Jesus mesmo. Jesus, exatamente. Então, ele é o expoente máximo do nosso orbe. Então, mais lá adiante, diz assim, perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Claro que nada pode ser ocultado. Por que você vai ocultar uma coisa? É porque você fez alguma coisa que não é certo, gente. Por que você está com esse medo? Por que você está com esse medo, né? Porque a nossa fé é racional, né? É, exatamente. Perfeito. Então, olha o último parágrafo, gente. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Claro. Vamos lá. Examinai o que puderes contra Deus. Claro. Qualquer coisa que venhamos a fazer e erramos, é porque nós estamos saindo fora das leis de Deus. Tá certo? Ok? E ele segue mais à frente, o texto é longo, tá certo? E vemos que ver o que nós fizemos contra o próximo, por isso que Jesus diz, antes de vir a mim, vá ao teu inimigo e acerte as contas. Por quê? Porque Deus e Jesus também estão com aquele teu inimigo lá, quem você fez o mal. Claro. Só porque ele fez o mal a você ou vice-versa, ele não vai estar com outro? Não. Deus faz chover sobre bons e maus. É a misericórdia divina para com todos, tá certo? Mas já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. E voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando exatamente sobre o conhecimento de si mesmo na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. E a mensagem que nós estamos lendo é de Santo Agostinho de Hipona, tá certo? Então vamos lá. Olha, ele diz o seguinte: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Por isso que Sócrates lá atrás já dizia: conheça-te a ti mesmo. Santo Agostinho também, você tem que se conhecer a si mesmo. Mas direis, quando há de alguém julgar-se a si mesmo? Claro, nós temos que verificar que o que erramos, erramos. Nós temos que extirpar esse erro. Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Claro, a gente sempre faz isso. A gente nunca quer assumir para a gente que nós erramos. Então nós achamos 1000 desculpas para aquele erro. Mas, no fundo, a nossa consciência Ela sabe nos acusa. Pode não saber no ato, mas a primeira vez que ele refletir vai acontecer. Vai acontecer isso, não é isso, Gama? Então vamos lá. O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Quer dizer, isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Olha que coisa interessante. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. É claro, veja bem, quando nós verificamos em terceiros e aquela pessoa errou, por que nós julgamos isso? Porque ela ainda está latente dentro da gente. Ah, sim. O erro que aquela pessoa fez está latente dentro de você. Senão você não acusaria no outro aquilo que a pessoa errou. Gente, cá entre nós temos que verificar isso. Aliás, não aponte nada contra ninguém. Porque tem 3 em sua direção. Porque você está refletindo no outro aquilo que tem dentro de si. Ok? Então vamos lá. E Deus nos dá a misericórdia para nós evoluirmos espiritualmente. Ah, está demorando? Tá, porque você não está trabalhando, você não está se transformando interiormente. Prosseguindo. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Olha só. E a gente vê exatamente isso. Olha lá. O espelho vai mostrar exatamente como você é. Não o que você gostaria de ser, mas é o que você é. E muitas vezes as pessoas não gostam de se mirar no espelho, porque não vai gostar do que está vendo. A consciência lhe acusa penosamente de erros graves que você comete
primeiro, não se desculpa, não pede perdão, acusa os outros daquilo que tem latente dentro de ti. Então nós vemos o quanto é sério as situações. Perscrute conseguintemente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores. Claro, exatamente, é o que nós fazemos, né, Gama? Exatamente. Sempre fazendo com que a nossa consciência nos acuse imediatamente de um erro nosso. E Nem aí sempre é no ato do erro vai acontecer, não. É quando você se previne para falar, tem que ver o limite que você pode ir para não conflitar. Exatamente. Então vamos lá. Como do seu jardim arranca as ervas daninhas, dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que as daquelas. Até porque está em cima do ocorrido, não está na hora da tentação. Aí Sim. é que tem que estar bem atento mesmo. Atento, qualquer coisa que você fizer. De repente a pessoa está tentando fazer uma defesa Uhum, em si mesmo. E não é o caso. certo. Se Aliás, puder eu tentei dizer... trazer aqui uma determinada pessoa para falar sobre isso em outro aspecto, mas eu não consegui, que a pessoa não conseguiu se livrar da ideia de que, sendo ele uma pessoa de outra religião, mas que expunha com facilidade a importância da gente ler e entender os ensinamentos de Jesus. É fácil ler, é fácil entender tudo, não. Certo. Certas coisas nos escapam, Não se escapa. entendeu? Então é importante entender que às vezes a gente encontra dentro das próprias igrejas posições das quais não concorda, porque a doutrina espírita, ela se caracteriza, acima de tudo, por ter princípios éticos e morais inatacáveis. Uhum. Olha que nós atravessamos até agora mais de 2 milênios de Jesus para cá. Uhum. Né? Não conseguimos derrubar do ponto de vista moral nada na igreja. Muito pouco, né? Um ou outro pode ter isolado, foi afastado, Certo. era normal Uhum. acontecer. Por isso é importante estar ciente disso aí. Ah, tá certo. Então, prosseguindo. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Ele está falando de uma encarnação, claro. Então, aliás, as pessoas dizem o seguinte, o ditado diz, né? Até na hora da nossa passagem ou morte física, né, nós estamos aprendendo, sim, nós estamos aprendendo como se faz a passagem de volta para o mundo dos espíritos. Porque nós vamos largar o nosso corpo físico. Porque houve falência dos órgãos, mas do lado de lá você está íntegro. O seu espírito não morre jamais. Não é isso, Gama? Não. Jamais. Pode Continua. carregar uma carga muito pesada e sofrer muito, mas não vai. Devido ao que ele fez de morrer errado. disso não vai. Uhum, perfeito. Então, vamos continuar aqui. Você vê que a colocação até na área da punição, ela é sensível, ela vai no objetivo mesmo. Sim. Ela tinha que ter isso aí. Então são certas coisas que Jesus ditou na época, que não foram bem interpretadas, ou era profundo demais para eles entenderem. O registro foi feito depois. Certo. Então pode ter escapado. Então veio ele pessoalmente depois, então, quando foi formulado perguntas e questões nítidas que precisavam
Pois é, precisão. a gente vê que muitas pessoas dizem que Jesus, ao falar, naquela época, falou para o pessoal daquela época. Mas você vê, quando você abre o Evangelho, que as palavras de Jesus há 2024 anos servem perfeitamente para os dias atuais, não é isso, Gama? Para os dias atuais, perfeitamente. Não tem como fugir, gente. Pelo contrário, enfatiza até que é indispensável o acompanhamento de terceiros. Exato, perfeito. Então vamos lá, olha. Formulai, pois, de vós mesmos, para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna, claro. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Claro, você tem que trabalhar para ter a sua poupança para no final de seus dias, claro. Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem. Então nós vemos aí, gente, que esse despertar tem que ser encarnado. Quando passamos para o lado de lá, nós vamos ter um cabedal de conhecimento e de moralidade jamais avançado. E possamos, assim, evoluir nessa imensidão do infinito. Porque a Terra é um dos planetas que são habitados. Claro. Deus faria essa imensidão do universo e só colocaria a Terra com pessoas ali? Não. Por isso nós atentamos para a preocupação com que se teve de chamar a figura de importantes como psicólogos que foram, né? Psicólogos de profundidade e conhecimento bem do ensino da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, e aí então ele possa entender que procuram fenômenos capazes de nos convencer de forma incontestável que a gente tem que fazer. Exato, perfeitíssimo. Não adianta a gente fazer uma fórmula que pacifique, mas não elimine. Certo. A fórmula tem que vir com a pacificação. Isso. Tá certo. A aceitação incontestável da presença dos espíritos. Exato. Então vamos lá. Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Claro. Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto que desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Agora, olha, importante, por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentimentos, e que agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Olha só, a palavra é encarregado. Nós somos co-criadores também com Jesus e também com Deus. De espalhar. Com isso, com este objetivo, é que ditamos o Livro dos Espíritos. Olha só, vou repetir, gente. E teve gente que depois que veio o Livro dos Espíritos, a princípio, vamos olhar o Evangelho de novo, a gente se vê que lá havia uma certa resistência da aceitação
de O Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Espíritos veio porque não era divorciando, não. Era aprofundando-se na ideia de sermos sinceros, puros, contemplar. Daí, por exemplo, ele diz que não vê nada demais dele negar-se a fazer certas coisas se negar os princípios básicos fundamentais da doutrina. Aí é que, eventualmente, Exatamente. isso pode acontecer com a revelação de um dos chamados santos, que a igreja teve tantos. Exato. Mas o mais importante é essa frase que eu acabo de dizer. Cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Não quer dizer que a doutrina espírita seja certa. Nós temos o Livro dos Espíritos, que nos mostraram, em 1857, como é a situação. Eu acho até que você deveria enfatizar também, a minha opinião, humilde, mas é uma opinião. Uhum. É justamente você fazer entender o seguinte, é por isso que se vê hoje em dia tantas pessoas criticando posições espíritas, porque ela é inflexível em certas coisas. Sim. Né? Uhum. Mas não há possibilidade de você fazer as coisas contrariando a doutrina moralmente falando. Senão você vai ter que resgatar aquilo para poder seguir em frente com a gente. Exato. Então, na realidade, todos nós, como Jesus disse, nenhuma das ovelhas se perderá. Então, nós somos encarregados de espalhar aquilo, o pouco que nós sabemos, para outros que sabem menos. Mas somos encarregados. É uma responsabilidade para conosco, claro. Mas todos nós, seja de que religião for, de qualquer seita que for, que pregar e fazer o bem, tentar modificar, fazer com que o indivíduo se modifique-se interiormente, está fazendo exatamente o que Deus nos pede. Pede, ele não exige. Tá certo? E tem mais um pedacinho aqui, e quem escreveu o estudo foi Santo Agostinho, de Hipona, né? Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Isso acontece. Aquela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. E aí nós vemos como nós temos ainda que trabalhar o nosso interior, colocando em prática o bem, na medida em que você for aprendendo, claro. Por isso, certas decisões as pessoas que se realmente estudam em profundidade e tentam praticar em profundidade o ensinamento moral de Jesus, então a gente encontra essa dificuldade, certo, mesmo dessas pessoas de praticar, porque não é fácil. Não é fácil. A gente se sente impelido a reagir contra aquilo. Porque podia ser perdoar os penores, mas não. Realmente, ele significa que lutar contra ele é lutar contra os princípios éticos e morais da doutrina espírita. Perfeitíssimo. Então, pessoal, já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo, tá certo?
Vamos fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando em pessoas de bem, não é isso? O homem de bem, a transformação do homem de bem. E nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, tá certo? Item 3, que fala exatamente sobre o homem de bem. Olha que coisa interessante. Vimos no Livro dos Espíritos e estamos vendo agora também no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o tema é tão importante que Kardec fez questão de colocar nos livros, né, que veio da espiritualidade, através dele, para que nós observássemos os temas mais profundamente. E o homem de bem, lá no item 3º do capítulo 17 do livro dos Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Olha só que coisa. Justiça, amor e caridade. E a maior delas, porque lá na Bíblia também temos fé, esperança e caridade, quando Paulo nos diz isso, que a maior delas é a caridade. Como é que se faz a caridade, pessoal? É simples. Perdão, não é tão simples assim. Emprestar o seu ouvido a uma pessoa. Eu vejo atualmente que é uma das maiores máximas da caridade, sabe, Gama? Porque as pessoas hoje estão tão atribuladas com isso, com aquilo, que ninguém as ouve. Às vezes a pessoa chega perto de você, você diz assim, não posso, não tenho tempo. Você não sabe nem o que a pessoa ia dizer. Ela simplesmente queria assim, você tenha um bom dia. E a pessoa já irrompe numa situação horrível. Entendeu? Então, isso é uma dos aspectos. O outro aspecto é assim, olha, vamos falar de mim e do Gama. Gama, eu estou precisando da sua ajuda. Não é monetária, mas como é que se faz isso, como é que se faz aquilo? O Gama está ouvindo a necessidade do outro. Então, essa necessidade, você que está ouvindo, está tendo paciência para aquela pessoa. Se você sabe um pouquinho mais daquela pessoa, use o seu conhecimento, né, para mostrar, olha, minha irmã ou meu irmão, é assim, assim, assim. Eu vejo desta forma. A transformação de um lado para o outro, ela é tão detalhada, de certa forma tão rigorosa para poder se atingir a outra face mesmo. Certo. Que eles mesmos tinham respeito eu vou falar, mas
não me sinto bem. Né? Então tinha sempre aquela desculpa dizendo que deixava para depois. É isso. Porque sabia que aquelas almas não estavam ainda moralmente preparadas. Para tudo. Aí quando vem Jesus então pisa no tapete e diz logo de uma vez, a parte moral é a mais importante. Exatamente. Aí você então qualifica a coisa pela parte moral. Daí que no Livro dos Espíritos a gente fala, a parte moral é enfatizada até nas perguntas que são feitas. Exato. E nas respostas que os Espíritos dão, porque também selecionaram isso. Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Então, continuando aqui, que se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra ele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizessem. Ora, aí nós temos tudo isso aqui. Mas vai no capítulo 17 que você mata a charada. Não é isso? É o que nós estamos. Então nós vemos exatamente, olha, fazer todo o possível que você possa. Começa com a definição do que é um homem de bem. De bem, não é isso? Logo, aí começa a coisa. Então nós vemos o quão é importante, gente, evoluirmos em inteligência e moral. Porque nós vamos perceber a necessidade do outro. Claro. Aliás, olha só, me lembrei agora de uma situação que Chico disse. Porque muitas leis são fáceis de serem cumpridas. Até aquelas que o sacerdote determina para passar um pecado, aquilo é fácil de ser cumprido. É difícil de ser feita com sinceridade e ser cumprida realmente para muito tempo. Porque a não ser que a pessoa se torne um gigantesco fator sobre aquilo, o resto ele não consegue caracterizar. Exato. Mas me lembrei, Gama, do que o Chico disse. O Chico me parece que tinha que pegar o ônibus para ir até o centro da cidade lá para fazer alguma coisa. E ele já estava em cima da hora do ônibus partir, entendeu? E de repente, antes dele chegar ao ônibus, veio uma menininha com uma florzinha. E ele falou assim, seu Chico, eu queria falar com o senhor. Ele falou assim, pode para depois? Ela ficou meio assim, não disse não. Mas a consciência de Chico pesou, porque era uma menina que queria falar com ele. Conclusão, ele parou para conversar com a menina e perdeu o ônibus. Lógico, perdeu o ônibus. Mas olha só a paciência. E a menina lhe disse, eu colhi essa flor para ti. Ele exerceu a paciência, ouviu a criança, mas também recebeu o quê? Um presente, uma flor. Ele vai ficar chateado com aquela criança? Claro que não. Alegrou mais ainda o coração dele. Ele percebeu que ela estava numa posição superior, apesar da idade. Apesar da idade. Então nós vemos como a nossa atitude influencia positivamente os outros. No falar, calma, vamos tentar uma solução. E nós vemos como tudo se modifica à nossa volta. Porque a espiritualidade está vendo o que você está fazendo. E ele intuitivamente lhe diz, no meu caso, Luiz, atende porque a pessoa está passando maus pedaços. E você ali faz aquilo que deveria fazer por obrigação. Mas o seu mentor também
lhe passou telepaticamente essa atende porque... E às vezes até falou objetivamente. Exatamente. Quando citou com eles. Isso antes das coisas acontecerem. Quando estava acontecendo, eu não tenho dúvida que estava sendo Exato. assistido. Mas, Gama, infelizmente, estamos no nosso final. É que esse tema é o tipo do tema que deve ser abordado na reunião espírita, onde quer que seja, porque o fundamental é isso. Então eu acho muito importante esse livrinho que está aqui, ó, Evangelho o segundo o Evangelho Espiritismo. segundo o Espiritismo, porque nós somos espíritas, mas o Evangelho é essencialmente, como interpretado pela doutrina espírita, essencialmente cristão, essencialmente justo. Justo. Quando que nós, por vezes, queremos forçar as pessoas a ter determinados conhecimentos teóricos que não têm origem de onde veio, Exato. nem de ensinamento, e não explicando o porquê de tal atitude. Perfeito. Mas, Gama, nós estamos no nosso terminal, tá certo? Pessoal, já nos avisaram do nosso tempo que está se esgotando, tá certo? Desejo a todos uma excelente semana, tá certo? E eu lhes digo, reencarnação, o caminho e solução dos nossos problemas. Gama, as suas considerações finais, por favor. Eu acho muito importante a gente fazer dessas considerações, algumas considerações mais sérias, como, por exemplo, certos programas de televisão que a gente vê, ou de mesmo no cinema. Então a gente tem que abordar a parte ética e moral que é fundamental. Certo. E nós estamos querendo esquecer isso. Digamos assim, do ponto de vista do materialista, daquele homem que ainda está apegado ainda às coisas do sexo, ou digamos assim, do guloso, e que é a melhor comida, que é mais isso, mais aquilo, e acaba procurando até a própria doença. Certo. Então a doutrina espírita nos recomenda que a gente recomende sempre cuidado, toda atitude que você tomar, espírita, claro, e principalmente cristã, quanto mais a atitude, faça-o conscientemente. Certo. Às vezes dói falar, mas é melhor do que se omitir. Ah, sim, concordo. Que aí a responsabilidade também passa para você, tá certo. Então, Ok, fica aí gente. o conselho para o nosso irmão que nos ouve. Nós temos programas de TV, que às vezes as pessoas escorregam, falam posições que a doutrina espírita não aceita. Então a gente tem que ler o seguinte, observar que esse livro que está aberto aqui para nós estudarmos sobre ele, olha só, esse livro significa o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui é doutrina espírita pura, feita por Allan Kardec. Exato, perfeito. Então, a gente não pode bobear nisso, não, senão a gente escorrega. Perfeito. Pessoal, é o nosso final e desejamos, eu e o Carlos Gamas, uma excelente semana para todos. Um abraço. TVC, a TV do Correio da Manhã.